Fala, atirador! Eu me chamo Juan Gabriel e esse é o Portal do Atirador. Vamos lá, pessoal. O assunto de hoje é referente à questão de comprovação de habitualidade para conseguir renovar, os devidos documentos em 2026. Muita gente está se confundindo em relação ao prazo que se inicia a comprovação, ou seja, a partir de quando que eu tenho que comprovar, ir ao clube, efetuar um treinamento ou uma competição para contabilizar na hora que eu for entrar com um pedido de renovação, por exemplo, do meu CRAF. Muita gente está fazendo a habitualidade contando que o prazo se iniciou em dezembro de 2023, quando foi publicada a portaria 166, e termina em dezembro agora de 2024. Porém, não é esse prazo. Então tem muita gente se confundindo, fazendo a habitualidade dentro do prazo errado e vai passar o prazo correto e vai acabar não cumprindo. Então eu vim aqui hoje esclarecer essa dúvida e mostrar, logicamente, para você onde que está isso. Então se a gente for aqui, vamos lá. Então a gente começa aqui na portaria 166. Se a gente for no parágrafo 9º, o que fala aqui? A comprovação de habitualidade de que trata o inciso 2 do parágrafo 3 do CAPT para os atiradores desportivos já registrados juntos ao comando do Exército será exigida a contar de 12 meses da data de entrada em vigor destas normas. Até aqui, tá tudo certo. A portaria entrou em vigor em dezembro, 22 de dezembro, se eu não me engano. Então, ela vai até 22 de dezembro de 2024. Então, em teoria, eu tenho até 22 de dezembro de 2024 para cumprir no mínimo 8 habitualidades por calibre registrados. Até aqui tudo certo. E aí a gente vai aqui, vamos lá. Artigo 22, parágrafo 2º. No caso do atirador desportivo que sejam comprovados, no mínimo, por calibre registrado, 8 treinamentos ou competições em clubes de tiro, em eventos distintos a cada 12 meses. Até aqui, também tudo certo. Realmente, o conta aqui a partir da publicação da portaria 166. Porém, a gente vem aqui, parágrafo 4º. É aqui que está a pegadinha. O interessado que trata o inciso 2 do parágrafo anterior deve anexar ao processo o comprovante de participação em treinamentos ou competições, anexo E, relativo aos 3 anos de vigência do registro, observando o previsto no parágrafo 9º. Então, aqui que está a pegadinha. Relativo aos 3 anos de vigência do registro. Então, se a gente for no decreto 11.615, que ele foi publicado no dia 27 de julho de 2023, o que fala aqui no artigo 80, parágrafo único? Na hipótese do CRAF anteriormente concedido para colecionador, atirador desportivo ou caçador, incidirá o prazo de validade estabelecido no inciso 1º do caput do artigo 24, contado da data de publicação deste decreto. Quando que foi publicado o decreto? 21 de julho de 2023. Então vamos lá no artigo 24. Então vamos lá, artigo 24. O que fala no artigo 24? O CRAF terá o seguinte prazo de validade. Aqui, o primeiro. 3 anos para CRAF concedido a colecionador, atirador desportivo ou caçador. Ou seja, se o seu CRAF ele foi emitido com validade superior a 2026, aqui, no artigo 24 do decreto fala que os CRAFs agora têm validade de 3 anos. Então, se o seu CRAF ele foi emitido com data posterior a 2026 em relação à validade, então, por exemplo, meu CRAF foi emitido em 2022 e a validade do meu CRAF é 10 anos. Ele não vai vencer daqui 10 anos. Ele passa a vencer dia 21 de julho de 2026, que ele entra aqui do artigo 24 do decreto que fala que são 3 anos. Ou seja, voltando na portaria, se no parágrafo 4º fala que você vai comprovar daqui 3 anos, na hora que você for entrar com um pedido de renovação, os seus treinamentos e competições relativos aos 3 anos de vigência do registro, quando que começa a contar então? Se o meu CRAF agora tem validade de 3 anos, conforme o decreto, e o decreto fala que ele passa a ter a validade a partir da publicação do decreto, 21 de julho de 2023, então a gente tem
21 de julho de 2023 até 21 de julho de 2024. Aí 21 de julho de 2024 até 21 de julho de 2025, 21 de julho de 2025 até 21 de julho de 2026. Então, se na portaria fala que eu preciso comprovar no mínimo 8 habitualidades por calibre registrados no prazo de 12 meses, então se na portaria fala que eu tenho que comprovar no mínimo 8 por calibre registrado, falando aqui em relação à data de vigência do meu documento, se meu documento começou a valer agora dia 21 de julho de 2023 e ele vai vencer 21 de julho de 2026, então logo a minha habitualidade começou a contar quando? 21 de julho de 2023. E eu tenho até 21 de julho de 2024 para fazer no mínimo 8 habitualidades por calibre registrado. Para quando chegar 2026, eu ter cumprido em cada ano no mínimo 8 para mim conseguir solicitar a renovação do meu CRAF. Então aqui a gente coloca aí um martelo, um ponto final em relação a essa dúvida. Não conta a partir da data de publicação da portaria 166. A questão de comprovação de habitualidade para renovação do documento em 2026 conta da data de publicação do decreto, 21 de julho de 2023. Então tinha muita gente se confundindo em relação a isso, pessoal achando que poderia fazer, né, as 8 até o final desse ano de 2024, quando não. Tem que fazer até 21 de julho de 2024 para conseguir cumprir lá as 8. Uma outra questão que alguns clientes me perguntaram também. Juan, eu tenho habitualidades até final de 2022. Estou dando um exemplo aqui, que alguns clientes me perguntaram. Mais de 8. Eu preciso fazer as minhas 8 para mim conseguir renovar o meu CRAF em 2026 até julho de 2024 aqui? Que é o que a gente está explicando? Sim, precisa. Por quê? Todas as habitualidades que você fez até antes de publicar o decreto 11.615, elas vão valer somente para você conseguir depois subir de nível, fazer a progressão de nível. Aí sim elas vão servir. Mas para efeito de comprovação de treinamento ou competição para você conseguir renovar o seu documento, começou a contar quando? 21 de julho de 2023. Que em teoria, teoricamente, foi quando o seu CRAF foi emitido, assim dizendo. Então, quando publicou o decreto, o seu CRAF passou a ter uma nova data de homologação, né? Ele foi homologado de novo dia 21 de julho de 2023. Então, por isso que as habitualidades que você tem até antes de publicar o decreto, elas não vão servir para o quantitativo para comprovar na hora de pedir a renovação do CRAF. Elas vão servir para você conseguir pedir a progressão de nível. Então tem muito atirador também que está tranquilo em relação a isso. Falou, já entraram em contato comigo, falou, Juan, eu já tenho mais de 8. Só que começou a contar do zero. 21 de julho de 2023, zerou as habitualidades para efeito de comprovação para conseguir renovar o documento. Então fica o meu alerta aí também. Muito atirador está tranquilo, porque eu já tenho mais de 8, só que ele não se atentou a isso, que quando publicou o decreto, a habitualidade zerou, como se tivesse zerado. Então se inicia de novo a questões de habitualidade para efeito de comprovação. Então eu trouxe esse vídeo aqui o mais rápido possível para explicar, esclarecer, porque tinha muito cliente com dúvida, gente me mandando essa dúvida. Então eu fiz esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas. Então todos os atiradores têm até 21 de julho de 2024 para fazer no mínimo 8 habitualidades ou competições por calibre registrado. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu curtir, deixa o seu comentário se ficou mais alguma dúvida e compartilha com o máximo de amigos que você conseguir para a gente levar essa informação ao máximo de atiradores possível. E, logicamente, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, que o meu objetivo é trazer informação e principalmente dúvidas em relação à legislação e documentação.